estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite maravilhosa, que nós possamos entender que o Senhor tem nos trazido, tem nos levado a um conhecimento maior. E esse conhecimento não é para nós mesmos, não é para o nosso bem-querer, para bem efetuar só em nós, mas é que através de nós outras pessoas possam sentir esse Consolador, esse Espírito Santo da verdade, possam entender Jesus Cristo através da sua palavra. Nós iremos falar muito sobre isso na aula do Evangelho Quadrangular nessa noite, que tudo que foi feito pela Aimee Semple McPherson foi dentro da palavra de Deus, nada fora da palavra. Se você tem uma visão sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, que você tenha essa visão dentro da palavra. Pastores que estão em cima do altar já pregando, tenham a visão dentro da palavra. E nós mesmos, nós não podemos fazer nada, mas a palavra revela a nós e mostra para nós o caminho da verdade. Vamos orar ao Senhor, agradecer, para que Ele continue nos dando essa paz maravilhosa, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade. Peça para Ele te dar essa paz e peça para o Espírito Santo de Deus que ilumine a nós nessa noite especial de aula agora. Comece a conversar com Deus. Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Já tivemos um momento maravilhoso aqui, que nós louvamos com os nossos irmãos. Tivemos um momento também em que nós dedicamos a um pequeno devocional, Pai. Nós sabemos que isso é um momento importante, Deus, porque talvez aqui pessoas não tiveram esse momento contigo nesse dia, mas eles separaram agora esse momento da aula para termos juntos, Pai, como igreja, unidos, através da Tua palavra, querendo ouvir a Tua voz, Pai. Muito obrigado, porque nós já entendemos e já escutamos ela aqui nessa noite, Pai. E agora, através da aula, que nós possamos ouvir mais e mais o Senhor falando conosco, Pai. Usa as nossas vidas, nos direcione através do Teu Espírito Santo da verdade. Que assim seja, nós te pedimos, em nome de Jesus agradecemos. Amém. 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 Glória Amém. a Deus. Bora tocar o barco Amém. aí. Todo mundo acompanha. Todos já conseguiram pegar nosso livro do Evangelho Quadrangular? Não. Não ainda. Quem não pegou, levanta sua mão aí para eu ver. Eu ainda Eu já não. peguei. A Gabriela não pegou. Os que não pegaram, por favor, converse com a diretoria, converse com a Luciana, com o Joel, porque a partir daqui eu não vou enviar mais slide, tá? Só foi a primeira aula que eu compartilhei no grupo. E a partir dos próximos slides eu peço que vocês anotem, se precisar, ou você que já está com o livro, ache no livro aí a página que esteja no slide e grife cada palavrinha que eu coloquei como importante. Por quê? Para a hora da prova será de benefício para você. Pode ser que vai usar a apostila? Não sei. Pode ser que não. Mas pode já te ajudar num estudo. Então, por favor, você que tem uma caneta, um lápis, tem um marca-texto, grife tudo que tiver no slide. Apenas um dos slides eu vou compartilhar com vocês, que é uma cartilha, que é uma tabela, em que nós já aprendemos através dela muito tempo atrás, desde a época minha de criança. Essa cartela já tem me ajudado e ela veio renovando. E para vocês, nessa noite eu vou enviar para vocês através dos slides, vocês vão ver essa cartela. Se você bater o olho nessa cartela, na hora da prova, você vai tirar 10 facinho. Que a cartela já está tudo facinho, está tudo mastigado. Você só vai ter que usar a sua interpretação de texto, que é algo fácil, sossegado. Acompanha comigo aí no primeiro slide que nós vamos ler nessa noite.
Na semana passada, nós começamos da aula, seria o capítulo 2, então vou voltar agora na sua apostila. A apostila nova e o livro está na página 11. Alguns slides meus ainda estão com os números da outra apostila, então não vão pelo número, vai pelo que está escrito no slide. Nós vamos abrir aqui e nós vamos ver onde está no nosso novo livro. Esse primeiro slide, nós vamos começar agora, está no livro, página 11, por favor. Todos com a página 11 aberta aí, você que tem o livro. Creio que já foi explicado sobre como vai ser o trabalho, mas eu vou dar uma reexplicadinha aí. Em 5 minutos eu já consigo reexplicar para vocês. Deixa eu só abrir meu slide. Vamos lá. Bem, coisa fácil, sossegada. Vai ser um trabalho que vai valer 10, como tudo que a gente tem feito na aula. Tanto participação, como a nota de prova, também como a nota de trabalho. O que vai ser no seu trabalho aí, meu querido, minha querida? Como já separamos os grupos, vai ser assim, uma apresentação de no mínimo até 15 minutos, não pode passar disso, senão o prof vai fazer igual aqueles pastor chato de altar, vai tirar o microfone da sua mão. Por quê? Tem outros grupos que irão apresentar. Então, é uma aula para todos apresentarem. É no mesmo dia. Nós faremos esse dia presente. Será na quinta semana do nosso Evangelho Quadrangular, da nossa aulinha. Será na igreja. Vou separar uma sala lá bem bonita, que nós possamos usar. E a sua apresentação será em 15 minutos, com o seu grupo. Cada grupo vai apresentar algo sobre a sua cor e o seu tema. Aí, eu dei alguns exemplos aqui do que você pode ter para apresentar. Ah, Wallace, eu sou bom em música, eu sou muito bom em escrever ou cantar. Você vai apresentar uma música escrita por você, bem claro, deixando bem claro, escrita pelas suas mãos, aí o que vocês vão pensar, falando sobre ou salvação, ou Jesus batiza, Jesus cura, ou Jesus voltará. Não, Wallace, eu sou tão bom em artes que eu vou conciliar a música e também vou fazer uma dança. Não, melhor ainda, eu vou fazer um teatro. Você vai com o seu grupo determinar o que vocês vão fazer. Eu não quero que fale para mim, quero que deixe surpresa um grupo para o outro, para que nós possamos desfrutar no dia como é que vai ser. Vai ser muito bom. Ah, Wallace, eu estou sem ideia. Meu grupo mora muito longe um do outro, tá difícil de juntar o pessoal, tá difícil de chegar a uma conclusão. Ah, eu acho que nós vamos fazer uns slides. Tá bom, você vai dar a aula do tema em questão que eu separei para vocês, você vai nos dar uma pequena aula em 15 minutos. Ah, Wallace, eu acho que casa uma criatividade melhor. Então aí eu quero ver de vocês essa criatividade agindo aí. Beleza? Todos entenderam? Alright, ok. Vamos embora então. Bora para os slides. A página de vocês no nosso novo livro é a página 11. Bora lá. Todos estão vendo a bandeira do Evangelho Quadrangular e a bandeira do Brasil? Sim. Sim. Bora então. Vamos lá. Sim. Aula do Evangelho Quadrangular. Nós falamos muito, repito, muito sobre a nossa querida fundadora, semana passada. Se você perdeu essa aula, você vai pegar lá no slide que eu mandei para você. Você vai estudar esse slide, porque tudo que eu falei lá, algumas coisas cairão na nossa prova, tá bom? Na sexta semana. Vai cair um pouquinho sobre ela, sim. E ainda mais, nas provas de obreiro para pastor credenciado do Evangelho Quadrangular, tem um pedaço lá gigante sobre a nossa fundadora, então você tem que estudar. E hoje também nós iremos continuar falando um pouquinho sobre ela e iremos falar como o Evangelho Quadrangular chegou até nós, aqui no Brasil. Se você não é do Brasil, para nós chegou de uma determinada maneira, e nós vamos falar sobre isso. Bem,
Lá no nosso quiz tinha uma perguntinha parecida com essa aí. E o próprio livro, a nossa apostila, ele já revela o que eu queria te falar lá no quiz. O evangelho quadrangular, ele nasceu no coração de Deus e chegou até nós por meio de uma mulher desbravadora e corajosa, cuja vida foi dedicada ao ministério e à pregação da palavra de Deus e dos ensinamentos preciosos de Jesus Cristo. Na sua página 11 diz assim: a Aimee Semple McPherson ouviu a revelação do Senhor e a passou a todos quantos pôde alcançar ao longo de sua existência. Ela foi a fundadora da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos e responsável pelo quê? Pela disseminação dessa mensagem a inúmeras nações. Uma mulher desbravadora e ousada que jamais desistiu do seu chamado, a qual cumpria com enorme garra, dedicação e determinação. Ela foi a desbravadora aí que disseminou pela Europa. Ela foi a desbravadora e que disseminou só nos Estados Unidos o Evangelho Quadrangular. Ela foi a desbravadora e disseminou a mensagem só naquela viagem para o Japão, lá para a China. Não, ela foi a responsável a disseminar essa mensagem a inúmeras nações. Beleza? Todos comigo? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês mesmos conseguiram corrigir o quiz de vocês lá? Quantos aqui acertaram bastante? Eu deixei para vocês mesmos corrigir. Nem mandei de volta corrigido, não. Quantos aqui que fizeram? Aqueles que não fizeram no começo. Foi mal, Marcão, foi mal. Eu prefiro nem comentar, viu? Não vou nem comentar. Eu fiz, mas eu corrigi. Como eu falei, é uma nota de participação. Esse quiz já foi mais para abrir nossa mente mesmo. Talvez a gente já, anos de igreja, anos de evangelho quadrangular, pensávamos que era de um jeito, mas não é do jeito que pensávamos. Então, esse quiz foi só para abrir nossa ideia do que nós vamos estudar no evangelho quadrangular. Se você errou, se você acertou, louvado seja Deus nos dois, porque Deus vai te dar a capacidade de aprender agora o certo. E nós vamos continuar aprendendo agora o certo. Bora aí para a página 12 do seu livro, por favor. Bem, como toda igreja, como toda uma ideia proposta, ela deve ser defendida de alguma forma, correto? Lá no Planalto, lá no Senado, quando uma ideia é defendida por um partido, ou até mesmo uma lei querendo ser defendida por um partido, eles criam um tema, criam ali algo para defender e eles debatem sobre. Bem, como eu quero apresentar a minha igreja do Evangelho Quadrangular para alguém se eu mesmo não sei o que minha igreja professa como fé? O que minha igreja entende como fé? O que minha igreja talvez aceite, não aceite? Ah, mas o que é? Vai falar de caráter? Nada disso. A declaração de fé, ela fala de tudo que a igreja do Evangelho Quadrangular acredita, visando a palavra. Se você quiser anotar isso que eu falei, a declaração de fé da igreja do Evangelho Quadrangular é tudo que a igreja acredita, visando a palavra de Deus. Então, o que a igreja do Evangelho Quadrangular acredita ou é conhecida através da declaração de fé? Vamos comigo aí. As suas páginas vão falar um pouquinho até mais do que eu coloquei no slide. Eu quis colocar apenas o que é para vocês entenderem, o que tem na igreja do Evangelho Quadrangular, o que nós temos como a base, né, da nossa fé. Aí vai mostrar também, já respondendo a perguntinha lá que a gente fez no quiz. E vamos lá, vamos entender o que é a declaração de fé. Essa revista aí, feinha, que está aí na página aí, que essa foi a imagem desenhada que eu tinha achado, essa mesma revistinha, que é a declaração de fé, ela tem tanto em arquivo de PDF, se você procurar lá na página do Evangelho Quadrangular mesmo, tem o lado para quem estuda lá, para quem é professor, tem esses PDFs de graça. Só que nas convenções pastoral também tem
o livro para vender. Se você não tem a declaração de fé na sua igreja, se você é um pastor de igreja, ou se até mesmo o seu pastor nunca nem viu sobre a declaração de fé, mas ele foi levado como pastor, compre para ele, compre de presente para ele entender o que a igreja dele está pregando, o que a igreja dele defende como tese, o que a igreja do Evangelho Quadrangular entende como doutrinas, que a gente vai falar bastante o que é doutrina, o que a nossa igreja defende como doutrina. Compre, faz esse bem aí para o seu pastor ou para você mesmo. É pequeno, é pequenininho o livro, até mesmo aí na página 12 mostra ele colorido, né, todo bonitinho, declaração de fé, mas aí em artigo PDF também tem, tá? Só procurar aí por aí pelo Google afora que você vai conseguir adquirir. De acordo com a nossa declaração de fé, o Evangelho Quadrangular é o quê? O que é o Evangelho Quadrangular para nós, da declaração de fé? O Evangelho ou religião ou a doutrina que nos dá preceitos espirituais e conhecimento verdadeiro de nosso glorioso Senhor, a mais formosa mensagem do mundo, apresentando algo de excepcional que vem satisfazer aos mais altos anseios do homem, quer física ou espiritualmente, quer no presente ou no porvir, ou seja, para esta vida e para a eternidade. Então, basicamente, o que nós vamos aprender na aula de Evangelho Quadrangular? Agora nós vamos destrinchar aí, vamos pedaço por pedaço para você entender o que tem na declaração de fé. Vamos falar primeiramente sobre doutrina, que realmente é o que é o Evangelho Quadrangular e qualquer uma das outras igrejas. Todas as igrejas que querem ser formadas têm que ter uma declaração de fé. Quando foi no seu batismo, quando o pastor fez ali uma pequena declaração de fé ali, falando que se você aceitava tudo que a igreja quadrangular prega, o que a igreja quadrangular entende como base, aquilo ali é a nossa declaração de fé. Nas igrejas, quando você quer ter uma igreja física aqui com o CNPJ na terra mesmo, você tem que ter uma declaração de fé. O que sua igreja tem a visão? Qual é a visão da sua igreja? A visão da minha igreja é ganhar almas, professor. Beleza, beleza. Isso aí é a visão pastoral mesmo já. Mas qual que é a visão dentro da palavra? O que você formou como igreja? A igreja do Evangelho Quadrangular tem isso. E nós vamos falar sobre doutrina. O que é doutrina para nós do Evangelho Quadrangular? Todos estão comigo? Falem ok, por favor. Ok. 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 Beleza. Ok. Doutrina é o ensino ou a instrução. Ensino ou instrução. Um ponto de vista bíblico. Agora eu vou mais para dentro do negócio. Por quê? Tem gente que defende uma doutrina, uma tese, que não é ponto de vista bíblico. Quando você vai fazer teologia na faculdade, lá tem alguns que defendem a sua doutrina, né? Até mesmo ateus que defendem a sua doutrina de não crer na divina presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para nós, doutrina no Evangelho Quadrangular, nós temos um ponto de vista, e esse ponto de vista tem que ser o ponto de vista bíblico, ok? Então, o nosso ponto de vista bíblico, eles são verdades fundamentadas da Bíblia, dispostas de forma sistemática. O que é sistemática, galerinha? Ordenado, uma ordenança. Então, não é tudo bagunçado, igual você está vendo aí por altar fora. Tem uma ordenança. Se você está vendo alguma coisa bagunçada, que você seja esse pastor cheio da unção que vai colocar tudo no eixo através do Espírito Santo. Porque a nossa igreja quadrangular, ela tem que ter uma ordenança. Não tem uma liturgia no seu culto? Vamos começar lendo uma palavra de Deus, lendo um salmo aqui, saudando os irmãos com a paz esteja convosco. Não, agora vamos para o momento do louvor, agora vamos para o momento de dízimo. A nossa igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem uma sequência sistemática, uma sequência ordenada. E como que nós vamos aprender isso durante a aula? Como que nós vamos estudar essa sequência? Bem, vamos lá. E já aprendemos um pouquinho, semana passada, sobre a vida da Aimee, falando um pouco de como ela criou a igreja do Evangelho Quadrangular. Beleza. Dentro da declaração de fé, você vai encontrar essa sequência ordenada desse jeitinho aí.
cada tópico vai estar no livro, vai estar explicando o que a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular defende, crê, acredita sobre cada um desses temas. Então lá vão ter Igreja do Evangelho Quadrangular, as Sagradas Escrituras, falando um pouquinho sobre a divindade eterna, sobre a nossa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a queda do homem, que a Igreja Quadrangular entende como isso, o plano de redenção, que é o plano de Cristo, a salvação pela graça. O que a Quadrangular defende sobre a salvação pela graça? Arrependimento e aceitação, o novo nascimento, que vai falar também, né, sobre o batismo, que é uma outra ordenança, a vida cristã diária, que é contínua, e lá também tem um pouquinho mais falando a fundo sobre o batismo e Santa Ceia. Quem pode, quem não pode? O que a Santa Ceia representa para nós, do Evangelho Quadrangular? Então tem todos esses tópicos aí que eu coloquei para vocês. Aí no tópico à direita da sua tela tem mais, né? Tem mais títulos e subtítulos. O batismo com o Espírito Santo, que a nossa igreja defende. A vida cheia do Espírito Santo, que a nossa igreja defende. Os dons e frutos do Espírito, que no caso é o fruto do Espírito, ok? São alguns gominhos que a gente entende como assim. A moderação. Será que nós temos que ser extravagante mais? Será que não tem um jeitinho certinho de conduzir um culto, conduzir a palavra de Deus? Lá na declaração de fé da nossa igreja tem isso. Cura divina, a segunda vinda de Cristo. O que nós cremos sobre isso, Wallace? Nós iremos falar sobre isso lá na quarta aula nossa de doutrinas cardinais, que nós iremos falar. Que no caso, para quem já está no grupo roxo aí, já deve estar estudando muito sobre o livro de Daniel, sobre o livro de Apocalipse. Você está aí lendo bastante sobre isso. Eu creio eu, no meu coração e no meu entendimento, que já está acontecendo. Relações para com a igreja. Governo civil, o juízo final, o céu, o inferno, o evangelismo, e dentre outros aí, dentre outras coisas que tem aí na nossa declaração de fé, sobre dízimos e ofertas, sobre os membros, como que faz para você ter um membro novo na igreja, como é que faz para você ofertar, como é que faz para você dizimar, tudo isso é dentro da nossa declaração de fé. Ok? Todos comigo? Vamos lá. Ok. Abra na sua página, por favor. Página 14 do seu livro, da sua apostila. Como eu já tinha falado antes mesmo sobre isso, nós falaremos mais e mais sobre essa ordenança. A nossa Aimee Semple McPherson, ela pregava muito sobre o Espírito Santo. Ela pregou muito sobre o batismo com o Espírito Santo. Ela, através dessas pregações, ela alcançou muitas almas, né, no seu ministério de cura divina também. E num dia determinado, como nós falamos semana passada, ela estava pregando estádio gigante, em sua cidade mesmo, a qual ela foi levada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito, através da pregação mesmo, no momento da pregação, a esse determinado texto, que é aonde está a origem bíblica do nosso Evangelho Quadrangular. Por favor, você que está com um caderno, ou você que está com um livro em mãos, não deixe passar nada do que o prof está passando aí para vocês. Porque cada coisinha aí vai ter uma pergunta na prova, tá bom? Não esqueça, por favor. Qual é a origem bíblica da nossa quadrangular, da nossa igreja? Nada é feito por acaso. Nada é feito, eu vou fazer aqui porque o celular me mostrou um post bonito, vou criar uma igreja em cima desse post bonito. Não. A origem bíblica da nossa igreja quadrangular, como a nossa Aimee, a nossa fundadora, está no livro de Ezequiel. Ezequiel, a qual é o capítulo 1, do 1 ao 28. Se você nunca pregou sobre isso na sua igreja, pare um momento para você estudar sobre essa visão. Eu vi alguns dias atrás sobre um vídeo, eu acho que estava até gerando aí na net, aí rotando na internet, sobre visão de anjos. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. É meio assustador, porque traz o que o livro de Apocalipse fala, o que a palavra de Deus fala,
não é aquele ser bonitinho para nós, né? Naquele negocinho bonitinho, angelical, de cabelo encaixado, igual da Geise ali, entendeu? Só que loiro, aquele semblante radiante, aquele semblante de luz. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, mas tudo que é interpretativo da palavra de Deus, quando a gente vai desenhar, né, no concreto ali, a gente fica um pouco assustado, né? E a visão que a Aimee teve foi uma visão gloriosa. Então, que você pare alguma hora para você estudar esse livro de Ezequiel. Pare para você estudar o que a sua igreja defende, como é que foi fundada a sua igreja. Porque vai chegar alguém na sua igreja, um novo convertido, que vai perguntar para você: é mesmo? Você está indo na quadrangular, mano? Poxa, legal. Mas e aí? A quadrangular Quem que fundou a quadrangular? Onde é que tá isso na Bíblia? Né? Porque a gente é avisado por isso. A gente não é avisado só pelas palavras que falamos, mas pelo que nós falamos. Nós temos Bíblia na nossa boca, temos Bíblia no nosso coração. A nossa igreja do Evangelho Quadrangular tem Bíblia. E ela foi através desse pequeno textinho aí, né, que teve uma grande revelação para a Aimee Semple McPherson, dentro do livro de Ezequiel, capítulo 1, do 1 ao 28. Eu não vou parar com vocês aqui para ler, eu quero que vocês leiam, entendam na casa de vocês. Por quê? Porque a gente vai separar cada um desses rostos aí. Essa visão vai ser separada da nossa aula, para nós entendermos um pouco mais. O que a Aimee viu como rosto de homem, como rosto de leão, como rosto de boi, como rosto de águia, o que a Aimee viu em cada um desses rostos e interpretou através do Espírito Santo para criar essa igreja, para fundar a igreja do Evangelho Quadrangular, ok? Então, a origem bíblica também está dentro da declaração de fé, é a visão de Ezequiel 1:28. Pô, legal, Wallace. Isso aí eu já até sabia. Legal. Deus abençoe você. Dentro da sua apostila, tem um pouquinho mais falando sobre a visão de Ezequiel. Se você quiser estudar separadamente, você fique à vontade. Este livro é todo teu, meu irmão, minha irmã. Foi você que pagou, é seu. Vamos lá. Dentro da declaração de fé, nós temos também a separação da visão de Aimee. Pois é, ela viu cada um desses rostos e interpretou de alguma maneira. O que nós iremos estudar sobre essa interpretação que está na página 15 sua do livro. 15 do livro mostra aí mais colorido, mais atualizado, cada uma das faces que a Aimee viu na visão de Ezequiel, a quais estavam lá. A primeira face, o rosto de homem. Ela viu um rosto de homem, símbolo a qual Jesus Cristo, o Salvador, é apresentado e representado no Evangelho de Lucas como filho do homem. Legal, ela viu isso, interpretou, foi à luz da palavra de Deus, né? Porque é assim, irmãos, você vê uma imagem, não sei se vocês já tiveram alguma visão ou interpretação do Senhor. O Senhor te dá a visão, o Senhor te dá a visão de uma mulher loira, blusa roxa, que precisa de uma determinada oração. Beleza. Mas o que essa mulher de blusa roxa, cabelo loiro, tá passando na casa dela? Quem é o marido dela? Onde que ela trabalha? Sei lá, o que ela faz? Isso vai da sua interpretação. Então, quando você pedir a visão para o Espírito Santo de Deus, peça também o dom de interpretação. Peço para você entender o que essa pessoa está precisando, está passando no momento de oração. É muito sério isso, porque eles acham que a nossa igreja foi fundada do nada. Ela teve só uma visão de um rosto de homem e foi da cabeça dela. Não, ela foi à luz da palavra interpretar. E ela viu Jesus Cristo em cada um desses rostinhos. Ela não viu apenas o rosto do homem, do leão, do boi ou da águia. Ela viu Jesus Cristo sendo representado ali. E ali também, no segundo rosto que ela viu, que foi um rosto de leão, símbolo em que representa Jesus Cristo, o batizador com o Espírito Santo, apresentado no Evangelho de João como Filho de Deus. O terceiro rosto que ela viu foi o rosto de boi, símbolo de Jesus Cristo, o médico divino, apresentado no Evangelho de Marcos como o servo.
O quarto rosto que ela viu foi o rosto de águia, símbolo a qual Jesus Cristo é o rei que há de vir, apresentado no Evangelho de Mateus. E lá ele é conhecido como o rei. O rei. E sim, o rei dos judeus. Pois é, que foi rejeitado pelos próprios judeus. Até aí tudo bem? Bem, as 4 faces são essas, que nós iremos dividir agora nas próximas aulas, que serão na aula de semana que vem, e as outras em sequência. O que são doutrinas cardinais? Alguém pode me dizer o que é uma doutrina cardinal? Vou começar a escolher nominho aqui, hein? Se ninguém se manifestar. Princípio. O que é uma doutrina cardinal agora? Princípio de algo. Do quê? Opa, já chegamos. Chegamos num ponto aí. Vamos ver quem completa. É um princípio de algo relacionado à igreja. O que mais? Vai lá, galera. Que dá direção? Que dá direção. Então é um princípio direcionado à igreja. O que mais? Pode falar. O lema da igreja. Legal. Vamos lá. Sim. Um lema. Um lema. Beleza. Quando a gente pega a bússola ali, tá direcionando, pá, aqui para direita, para esquerda, para frente, para trás. Beleza. O que mais sobre doutrinas cardinais? Olha, o nome fala muito, o Marcão já falou um pouco. A referência é a Bíblia. Referência à Bíblia. Então, ela é uma direção do Evangelho Quadrangular, ela dá um norte, ela é um estudo, ela é uma instrução, e lá ela tem a referência bíblica. Legal. O que mais, por favor, para a gente começar a disseminar essa doutrina cardinal? A palavra. A palavra contém ali dentro da Bíblia de Deus, ali, a palavra que fala conosco, que é a Bíblia Sagrada, beleza? Então, ela nos dá a direção dentro da Bíblia sobre o que é a doutrina cardinal, beleza? Vamos comigo agora. O que é uma doutrina? Vou voltar lá para vocês entenderem, para não confundirem, ok? O Marcão falou um pouquinho. O Marcão falou que é uma instrução, é um ensino, beleza? É um ponto de vista bíblico, como vocês também falaram. A nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, então, tem algumas doutrinas cardinais. Então, é um ponto de vista bíblico em que representa Jesus Cristo em cada uma delas. Ah, representa aí meu exemplo Macpherson, representa o pastor Benedito, pastor Zé. Não, representa Jesus Cristo. Então, essa doutrina cardinal nós iremos estudar representando em cada uma delas Jesus Cristo, que é o centro de toda a palavra de Deus. Ok? Beleza? Tecnicamente, sem a doutrina cardinal, né, sem Jesus Cristo, à luz da palavra, você não vai desenrolar igreja nenhuma do Evangelho Quadrangular. Você vai desenrolar um circo, se você não ter Jesus Cristo como centro do negócio. E dentro das doutrinas cardinais, mostram Jesus Cristo. Se algo está se perdendo e não está mostrando Jesus Cristo dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, então estamos perdendo a essência do que são doutrinas cardinais para a nossa igreja. Vamos lá, bola para frente. Cheguei no ponto que eu não quero ler ainda não. Depois eu mostro para vocês. Eu quero que vocês abram comigo. A página de vocês é um pouquinho diferente. É lá na página 25 do livro. Aí tá no 22 porque era o antigo. Marcão até falou um pouquinho sobre isso agora, que nós também iremos aprender o que é um lema, ok? Que é um pouquinho diferente do que nós já acabamos de falar. Que o lema é uma mensagem central, ok? O lema é uma mensagem central. Ah, o lema da nossa aula de hoje, João, tananã, tananã, mensagem central, ok? Ali, doutrinas cardinais são
4 mensagens, 4 visões de que apresentam Jesus Cristo dentro da nossa igreja do Evangelho Quadrangular através da luz da palavra. Lemas, símbolos, emblemas e a nossa bandeira. Página 25. Vou fazer um breve resumão, porque a gente vai ter uma aula específica só da bandeira, para nós entrarmos de ver nas nossas cabeças o que é a bandeira do Evangelho Quadrangular, o que são as cores, o que é o cordão, o que representa, de onde veio. Bem, lemas, símbolos, emblemas e a bandeira. Na Bíblia, é citado sobre a bandeira como estandarte. O próprio Davi, ele faz a menção em alguns dos salmos dele, né? Se você quiser abrir aí, Breno, abre para mim no Salmo 20, capítulo 20, verso 5, por favor. Vou esperar o Breno abrir aí. Salmo 20, capítulo 20, versículo 5. E nossa irmã Aline já abre para nós no Salmo 60, verso 4. Pode ler? Pode ler, Breno. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Salmo 20, versículo 5. Verso Beleza. 5. Glória a Deus. Fala aí, minha irmã. Vou esperar a irmã também abrir. Já abri, já. Pode falar, minha querida. 64? Isso aí. Desde um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. É isso aí, minha querida. Bem, você pode ver que o próprio Davi falava já sobre estandarte. Quando tem uma bandeira, né, de um determinado país, determinado time de futebol, aquilo ali representa o time inteiro, ok? Aquilo ali representa a história do time inteiro. Aquilo ali representa a essência do time. Quando eles olham para a bandeira, eles lembram o porquê que eles existem. O porquê do país deles estarem de pé, o porquê de eles travarem lutas ou até mesmo ganharem jogos, estarem em alguma batalha. A nossa bandeira do Evangelho Quadrangular foi formada com esse intuito. Mas nós temos em mente que a Aimee, como uma bela artista plástica, fez também a bandeira, quando nós fomos falar sobre isso, ela teve que a mensagem quadrangular ali contida não representasse o trabalho dela, mas representasse, como também tem no Salmo, que o Senhor é a nossa bandeira. A bandeira do Evangelho Quadrangular fala da nossa igreja, mas traz a nossa alusão que Jesus Cristo está ali. Jesus Cristo é a nossa bandeira, é a bandeira do Evangelho Quadrangular. Beleza, galera? Tá aí, beleza? Nós falaremos bastante sobre bandeira, porque tem muitas dúvidas sobre a bandeira. A bandeira é o símbolo de vitória, de confiança, de amor daqueles que a levantam com orgulho e entusiasmo, e ela representa uma nação. E nós, como nação quadrangulares, somos representados pela nossa bandeira também. Para os quadrangulares, representa fé. Opa! Olha a perguntinha do quiz aí, hein? Vamos lá. Fé. Representa fé na mensagem inspirada por Deus. Aonde que é contida a mensagem, galera? Veio da cabeça da Aimee? Aonde que é contida a mensagem de Deus, que é inspirado para os homens? Obrigado, Marco. Então, o símbolo que representa a fé na nossa bandeira é a Bíblia, que é inspirado por Deus e veio até os homens. E o que representa essa fé ali, que é a mensagem inspirada por Deus, e no Senhor Jesus, que salva, batiza com o Espírito Santo, cura e que em breve voltará como grande rei que há de vir nos céus. Beleza? Todos comigo aí? Quero brevemente passar na página 26 com vocês, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Aí eu deixei bem coloridinho aí, uma foto bem antiga aí, mostrando a própria Aimee. Quando nós falamos sobre estandarte é algo que está de pé, algo que está visível. E a Aimee, ela levava consigo em suas cruzadas, nós vamos falar também
hoje na aula sobre as cruzadas, essa bandeira levava à frente. Lembra? A bandeira está à frente ali para todos irem de olho, lembrando por que eles estão indo ao culto, ou por que eles estão indo na cruzada, por que eles estão indo na igreja. Se você não tem a bandeira do Evangelho Quadrangular na sua igreja, eu recomendo você comprar uma, nem que seja uma mais simples, para você colocar ali como estandarte, porque ali é a igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem que ser representada de alguma forma. Ah, mas já tem aquilo bonito lá, já desenhadinho lá, beleza, ok. Mas faça isso, que é você está representando a sua igreja através de um estandarte, que é a bandeira. E a bandeira aí, bem bonitinha para vocês, você pode ver cor por cor. As doutrinas cardinais que nós vamos aprender durante a aula, elas começam na bandeira numa ordem diferente. Como, professor? Quando a gente aprende que é Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, Jesus voltará, certo? Aí na bandeira é desenhada na forma diferente. Então começa de baixo para cima. E você vai entender também por que começa de baixo para cima. Aí vou deixar no ar aí para vocês. Por que começa de baixo para cima? Por quê? Tem uma ordem certa porque a IME desenhou. É uma ordem certa. Por que não colocou Jesus salva lá em cima, como primeiro? Ah, a gente é brasileiro, a gente lê o inverso. Não, tem uma ordem certinha. Tudo isso aí tem que ter uma base, tem que ter um meio, tem que ter ali uma experiência com Deus e também tem que ter a inteligência em entender que Jesus vai voltar de algum jeito. Então, tudo tem uma ordem, até mesmo no desenho da bandeira para nós. Bola para frente. Todo mundo está vendo comigo o brasão? Sim. Página 28 da sua apostila, tá bom? Vou pincelar rapidinho só para você entender o que é. Eu creio que você já viu algum filme de rei, reinado, rainha, algum filme que tinha algum povo que estava lutando com outro, beleza. Em suas armaduras, né, ou em suas roupas, existe um brasão. O brasão significa o quê? O brasão é de uma linhagem real, ou de uma história, ou de uma família. Para nós, o brasão também é isso, é da história do Evangelho Quadrangular. O que a Aimee viu, né, e o que colocou como na família quadrangular. Então, o brasão para nós é esse pequeno desenho aí que mostra ali aonde foi inspirada o Evangelho Quadrangular, o que nós acreditamos que são as 4 doutrinas que estão ali dentro, e dessas 4 doutrinas, os rostos, olha só, o homem, leão, a águia, o homem, o leão, o boi e a águia. Então, o brasão representa uma família real. Para nós, esse é o brasão que nos representa. Ok? Todo mundo comigo? Sim. Por que eu estou falando isso para vocês? Existe uma diferença que nós vamos ter agora, desmistificar, para entrar na cabecinha de vocês aí. Talvez você aprendeu de um jeito desde quando era criança, no Evangelho Quadrangular. Eu vou mostrar para vocês. Não confundam, porque na hora da prova vai tirar 0 se confundir. Já estou deixando em alerta. Por quê? O brasão é esse. São os rostos, ali o desenho também da Bíblia aberta. E agora, o que é os emblemas? Olha só que diferença, hein? Ó, diferença de brasão para os emblemas. Esses são os emblemas do Evangelho Quadrangular. Você está vendo algum rosto aí no emblema do Evangelho Quadrangular? Creio que não. 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 Então, não confunda rosto com emblema. O emblema são esses desenhos que também representam cada doutrina cardinal e o que a doutrina cardinal defende. Ali está a cruz, a pomba, está o cálice e está a coroa. Ok? Mais uma vez, a cruz, a pomba, o cálice e a coroa. Não confunda emblema com o rosto. Deixando bem claro, bem alerta. Não confunda emblema com o rosto. E durante as aulas nós vamos falar sobre esses emblemas e vamos falar sobre os rostos. Beleza? Agora chegamos no que o Marcão tinha falado aí. Pode falar.
Por que o brasão hoje não é tão usado mais, cara? A gente quase não vê ele. Também não sei, cara, porque eu vejo nas convenções, tem nas roupas do diaconato. Eu já vi algumas convenções. É um negócio legal de colocar, né, cara? Não sei se o Ricardo tá aí, pode até confirmar. Eu já vi um desenho na roupa do diaconato. Tem algumas pessoas que usam também no desenho do diaconato atrás das camisas. Deveria ser usado mais. É um negócio bonito. Nossa, todo mundo não usa roupa de grife aí? Quando eu era um menino pequeno lá em Barbacena, na igreja da Vila Garcia, o irmão fez um altar para a igreja desenhado na mão. Ele fez o altar, tudo. Na época não tinha negócio de comprar, né? E ele fez, cara, esse brasão desenhado no meio. E ele fez meio que Jesus voltando do lado. Era um negócio, assim, que não tem. Depois jogou fora até, porque era feito de madeira na mão mesmo, o cara pintou na mão. Mas hoje é muito difícil de ver. Assim, já fui em algumas quadrangulares e você não vê, cara. Difícil. Não vejo. Pode falar, Ricardo. Nós, geralmente estou colocando naquela camiseta polo. A nossa igreja ainda não está usando ela frequentemente, que a gente usa mais a oficial, né? Mas em camiseta polo, geralmente o pessoal coloca. Tem, né? Eu já vi. Tem alguns que usam. Então, deveria ser usado um pouco mais. Não sei porque se perdeu isso. Eu acho bonito também. Pô, todo mundo usa aí camiseta aí de grife aí. Usa aí camiseta da Lacoste. Usa camiseta aí, sei lá, de grife. Por que não usar as camisetas com o brasão da igreja também? É um negócio muito bonito. Traz uma história. Tudo que foi formado na igreja do Evangelho Quadrangular, lembrando, gente, tudo isso foi desenhado pela Aimee Semple McPherson. Desde a primeira aula que eu falei para vocês, ela tinha um dom especial nas artes. Tanto no desenho como na escrita, ela tinha um dom fora de sério. E ela trouxe esse dom em favor de Deus, né, em favor do ministério. Voltando agora para o que o Marcão falou lá no começo. Beleza, a gente tem um lema na nossa igreja. A gente tem um norte. O lema não é a doutrina cardinal, ok? Nós temos um lema apenas. Esse lema é o versículo bíblico chave da nossa igreja. Hebreus 13, 8. Esse é o lema. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ok? Esse é o lema da nossa igreja. Pode falar. Posso perguntar uma coisa? Deve. Do brasão ainda, que aqui na apostila tá falando que esse brasão no Brasil é formado pelo quadro branco e tal. Ele é diferente fora daqui do Brasil? Eu acho que essa imagem que eu coloquei para vocês é uma imagem antiguinha, né? É que essa apostila está mais atualizada. Pode ser que foi desenhado de uma maneira diferente e é colocado no quadro branco. O quadro branco fala aquele quadradinho ali do meio, né? Certo? Ali do meio não, em volta, né? Isso. Isso, que alguns brasões tem isso. Tem gente que já não usa mais isso na camisa. Você pode ver que tem umas imagens JPEG lá que fala, né? Que tira todo o fundo, só deixa a imagem 3D. Mas isso é só porque é desenhado mesmo, foi desenhado dentro de um quadro. Mas tem gente que não usa mais não. Ah, tá jóia. Beleza? O lema, então, não esqueçam. Hebreus 13, 8. Anotem aí, por favor, que é muito importante. Não confundam. Olha eu falando de não confundam de novo, hein? Não confundam lema com visão. Não confundam o lema com a visão. Qual é a visão do Evangelho Quadrangular? Qual é a visão que a Aimee teve? Ezequiel, capítulo 1, do 1 ao 28. Qual é o lema da igreja do Evangelho Quadrangular? Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Vamos para frente. Mais alguma pergunta? Nope. Lembrando... Professor, pode falar, Fernanda. rapidinho. Eu acho muito interessante a gente aprender bastante mesmo. E olha que eu nasci no berço evangélico, né? Mas você parar para estudar certinho, porque a nossa igreja é considerada como não tem doutrina, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas a igreja do Evangelho Quadrangular não tem doutrina. A bagunça. Né? Aí a gente vai e responde no quê? Fala, tem sim, peraí que eu vou te explicar. Daí a pessoa fala, nossa, é tudo isso aí? Vamos para a luz da palavra.
né? Tem o porquê das cores, tem o porquê do tudo, daí a pessoa fica assim, nossa, eu não sabia, nossa, que interessante. Já é uma coisa então, é mais legal. para você colocar na sua bem pregação, diferente. na sua aula. Pode falar, Silvana. Eles perguntam assim, na sua igreja é fácil ir, porque não tem doutrina, né? É de qualquer jeito. Dá a entender que eles acham que é de qualquer jeito, né? Aí a gente faz aquele olhar 43, né? Tem doutrina sim. Eita glória. Mas é isso que confunde, né, professor? Costume e doutrina, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, mas nada nada, a ver. mas nada a ver. Né? Nada E a aí, ver. aí quando me falam isso, daí eu falo, não, deixa eu te explicar só um pouquinho. Daí a pessoa até desiste um pouco, né? Porque daí você vai explicar. Ela fala, não, entendi tudo. Porque é bastante coisa. Igual você falou de costume, né? Cada igreja aqui tem um costume diferente. O pastor da minha igreja é diferente do Marcão aqui. O pastor da minha igreja é diferente do seu pastor. Às vezes, parecem iguais pregando, mas tem uma coisinha diferente que um faz ou não faz. Costume é uma coisa. Agora tem que seguir a doutrina. A doutrina que está aqui incumbida para nós. A Aimee, continuando para vocês, eu estava pensando em ir diretão aqui, galera. Vamos ver se a gente aguenta. Qualquer coisa eu paro uns 10 minutinhos. A Aimee era uma menina desde criança, fora da caixinha, era uma criança excelente no meio das artes, nas escritas, e ela quem escreveu o hino do Evangelho Quadrangular, galera. Ela que escreveu o hino do Evangelho Quadrangular. Para nós, que nós cantamos hoje, ela que escreveu o hino do Evangelho Quadrangular. O hino oficial para vocês aí está na página, estão falando um pouquinho na página 29 e página 30, tá bom? Só deixei aí para vocês verem como foi a escrita dela, né? Ela trouxe tanto falando sobre Jesus Cristo salva, falando sobre Jesus Cristo cura, sobre Jesus Cristo batiza. Ela falou todinha a doutrina no hino. Puxa, aonde que a gente vê isso? O hino dos times de futebol. Quando você fala do hino do time de futebol, conta toda a história do passado, presente, ou até mesmo do futuro, que o time aguarda. Tá tudo ali dentro do hino. E ela também teve todo o cuidado de fazer o hino do Evangelho Quadrangular, que é o hino oficial que nós cantamos nas nossas igrejas. E pode-se ver que é o passado, presente e futuro, porque ela também fala das igrejas que iriam por vir, né? Falam dos missionários que ainda iriam se levantar. Eu creio que somos nós, nessa geração, que ainda estamos levantando alguns missionários para pegar sem descansar. Essa é a obra do Senhor. Tá achando que tem descanso aqui, meu irmão? Pode esperar que é sem descanso. Vamos passar agora para uma página lá mais para frente da sua apostila, por favor, no seu livro. Nós vamos continuar a aula de semana passada falando um pouquinho da aquisição que a Aimee teve através dessas campanhas. Por quê, galera? A Igreja do Evangelho Quadrangular e o mundo é em constante renovação. A gente não pode ficar com costumes velhos se o mundo também está se renovando. Nós conseguimos incluir coisas novas. Poxa, vamos ficar na tenda até quando? A Aimee pensou, está crescendo o povo, está crescendo a multidão, está crescendo a galera, não tem mais lugar para comportar a galera, vou ficar armando tenda de milhões de quilômetros, não tem como, é um material que vai se acabar muito rápido. O que ela teve a ideia aí na página 46 sua da apostila, nós vamos falar um pouquinho sobre a aquisição do templo. A aquisição do templo. Bem, a Aimee Semple McPherson, ela sempre foi uma mulher fora da caixa. Eu falo assim, a desbravadora é isso, fora da caixa. E para ser fora da caixa, você tem que ser uma mulher de fé e tem que ser uma mulher de garra. E em 1922, ela recebeu de Deus a mensagem quadrangular, e no mesmo ano, em apenas com a quantia de $5.000, na época, $5.000, ok? Ela adquiriu um terreno lá na cidade de Los Angeles, no qual construiu a sede internacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse templo foi chamado de Angelus Temple, o Templo dos Anjos, e consagrado no primeiro dia de janeiro de 1923.
o Angelus Temples tinha capacidade para abrigar mais de 5.000 pessoas, no qual a AIME realizava alguns cultos, alguns seminários, algumas reuniões, levando milhares de almas à salvação em nome de Cristo Jesus. Ela foi uma mulher fora da caixa. Se vocês pegarem as imagens do templo de hoje, vocês vão ver que por fora parece a mesma coisa de quando foi fundado, né, de quando foi construído. Por dentro, galera, como eu vou continuar falando, a renovação acontece nas nossas igrejas. Por dentro também tem altar preto, sabe? Ali o fundinho, tem algo com luz, porque quando você coloca o preto, você tem que iluminar de algum jeito. Então, por dentro está mais renovado. Por fora, ainda parece como se fosse a primeira igreja ali fundada, que é o Angelus Temple. Ok? Todo mundo gravou aí o nominho? Nominho fácil de guardar? Angelus Temple. Foi a aquisição grande aí que a AIME teve que fazer, porque as reuniões já não estavam suportando mais tendinha, não. Chega a AIME ter que ficar costurando toda hora as lonas lá. Logo ela, que foi ainda passar a perna nela e vender uma lona rasgada, chega. Ela fez essa aquisição desse templo aí. Vamos lá? Bem, uma igreja cresce. Uma igreja tem que crescer e tem que crescer com qualidade e sabedoria, correto? Para isso também aconteceu de que a AIME teve que fundar uma escola de profetas, igual tinha na Bíblia, né, escola de profetas. Essa escola de profetas, para nós, também é um instituto missionário daquela época. Instituto de Treinamento Evangelístico e Missionário. Foi aberto em 6 de fevereiro de 1923. Ali era uma base de envio missionário. Poxa, que interessante, hein? Como é que foi criado o Instituto Teológico? Tá aí, ó. Em 6 de fevereiro de 1923 foi criado o primeiro Instituto Teológico da Quadrangular, que era conhecido como base de missionários ainda. Então ali formavam missionários, dava aulinha, igual nós estamos tendo aqui, e ali eram enviados esses missionários para obra. Vai fundar para lá, vai fundar a igreja ali, leva a palavra, leva a mensagem quadrangular. E essa foi uma das ideias aí da nossa querida AIME Semple McPherson. Além de tudo, além do instituto, tinha que ter com as pessoas um momento de estudo. Não é só culto, reunião. Não, vamos só dar estudo para os pastores que querem ser missionário. Não, o povo também carece de estudo. E ali foi fundado também uma escola bíblica. Pois é, ali era outro nome aí, para quem é do inglês aí, é Life Bible College, The Lighthouse of International Foursquare Evangelism. Em português, Farol do Evangelismo Quadrangular Mundial. Tinha que ser treinado essas pessoas, para que essas pessoas pudessem passar a palavra de Deus de alguma forma. Mas é de qualquer jeito? Não. Escola bíblica, ali você vai entender o que é o evangelismo pessoal, você vai entender o que é a mensagem quadrangular, e você vai passar para outras pessoas, vai ganhar almas. E isso foi fundado aí em 1925. Ok, todos comigo? That's nice. Clothes look great and he likes to buy shit. Ok. Beleza. Não era um lugarzinho pequeno, galera. Deixa eu ver se tem imagem aqui para vocês. Não tem. Foi fundado como se fosse um prédio, né? Foi um prédio ali, que comportava duas salas, né? Tanto a base de missionário, de envio missionário, e também aquelas pessoas que só queriam estudar a palavra de Deus e fazer alguns evangelismos, ganhar almas. Vamos para frente. Lembra que eu falei para vocês que a AIME é uma pessoa fora da caixinha? Por quê? Ela criou alguns artigos, ela criava pregações, ela criou um jornalzinho. Agora você viu que ela criou o Los Angeles Temple. Ela também fundou uma base bíblica de estudo, de envio missionário. E ela tinha ali na região algumas rádios que só tocavam música daquela época.
Só tocava a música daquela época. E ela tinha, de alguma maneira, que atingir pessoas. Qual foi a maneira mais inteligente da época que ela teve em sua mente? Não tinha nenhuma rádio evangélica. Eram todas rádios só com música country, ou daquela época ali. Então, o que a nossa Aimee inteligente fez? Ela foi a fundadora da primeira rádio nos Estados Unidos evangélica. Em fevereiro de 1924, ela conseguiu fundar aí esse sonho que era dela. Ela realizou e tornou realidade ao fundar a rádio KFSG, a Call for Square Gospel, sendo trocado o C por K. Foi inaugurado em fevereiro de 1924. Era a única igreja que tinha ali uma rádio em que ela poderia pregar, poderia colocar os seus missionários, os seus pastores também pregando, fazendo orações através da rádio. Ela foi uma mulher fora da caixinha, galera. Ok? Todos comigo? Sim. Sim. Vocês vão ver agora uma coisa que tem na nossa igreja, que não foi de uma hora para outra, não foi só da cabeça do seu pastor, mas isso veio desde a nossa fundadora também. Era importante a constância em estar presente nos cultos, certo? Estar ali nas reuniões. E uma reunião, para acontecer, precisa primeiro ter um fortalecimento espiritual. Um fortalecimento espiritual pelos pastores da igreja, né, pelos líderes da igreja. O que a Aimee fez para que isso acontecesse? Ela criou uma torre de oração, ou sala de oração, em 18 de fevereiro de 1923. Essa sala de oração era 24 horas em oração. Então, eram pequenos grupos que oravam a cada 2 horas e faziam trocas. Faziam algumas trocas. Essa torre de oração, tanto as mulheres como os homens oravam, só que tinham períodos diferentes. Os homens era só no período da meia-noite à frente, e as mulheres no período de meio-dia à frente. E assim, soltando a oração, fogo e poder, para que as reuniões acontecessem e serem debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus. Para isso vem fortalecimento através da oração. Creio que está aí na sua apostila, depois você dá uma pesquisadinha aí. Essa torre de oração foi muito importante para nosso quadrangular. E nos dias de hoje, alguns lugares têm, com certeza, essas orações da madrugada, ou esses períodos de oração. Aqui mesmo tem a torre de oração na nossa igreja, que também é usada. Tudo precisa ser feito na nossa igreja. Eu não sei como você está lidando na sua igreja, mas se isso não tem sido uma ideia na sua igreja, que você possa colocar em prática. Fala, pastor, tá, sim, ó. A Aimee, que é a nossa fundadora, ela criou a torre de oração. É um momento de fortalecimento da nossa igreja. Por que não temos uma ideia de fazermos um período diário, ou um período de algum dia no mês, ou semanal, de juntarmos alguns dos nossos líderes e orarem? É uma ideia que tem que ser colocada em prática, porque foi feito desde o início da obra do Evangelho Quadrangular. Beleza? Eita, glória, beleza. Ô, glória. Galera, eu vou dar um pulão aí na sua apostila agora, que isso aqui não me convém falar, porque isso aqui é só história mesmo da igreja. Fala sobre os presidentes que passaram pela igreja, fala de como é o conselho da igreja evangélica quadrangular, como foi o conselho mundial, quais são os pastores que vieram antes do pastor Mário de Oliveira. Aí está tudo datado, tudo certinho para você entender como é que começou, quem foi o primeiro, quem foi sendo levantado, segundo, terceiro, em sequência até chegar no Mário de Oliveira, que está até o período de hoje. Ok? Vou pedir para vocês agora, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês beberem água e ir no banheiro, porque
porque quando voltarmos, nós vamos falar sobre como a Igreja do Evangelho Quadrangular veio parar no Brasil. Né? Teve que vir parar de algum jeito no Brasil. Quem foi esses missionários, quem foi esses pastores da época, direcionados pela AIME, sempre por Marco Ferso, para que criasse e fundasse a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Beleza? 10 minutinhos, já vocês voltam, tá bom? Beleza. Já mando o link lá. Combinado. Nós. Falou.